Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ah, que alegria de ver a irmã aqui com a sua família, né? Que bom, que bom. Mas, caríssimos, nós estamos aí no terceiro domingo depois da Epifania. Domingo que vem já entramos em pré. É interessante nessa liturgia, né? Digamos, não sei como dizer, vou dizer assim, em pré-penitência. Já é o domingo da Septuagésima. E vereis entrando de roxo, tudo de roxo, já domingo que vem. Mas, enfim, tem uma coisa que ressalta no Evangelho, que houve esse Evangelho, de fato, logo lhe lembra a missa, né? Por causa daquela palavra. Domino num sundinhos intris sob tecto meum, sed tanto dic verbo et sanabitur anima mea. Nós diremos daqui a pouquinho, né? 3 vezes. E aí ressalta a questão, mas isso é do Evangelho, ou é da liturgia? O que veio primeiro? A verdade é que a liturgia antecede as Escrituras. Sim, a missa antecede as Escrituras. Jesus mesmo rezou, se conta, que 5 missas na presença dos apóstolos. Né? Pelo menos 5 missas. E depois eles continuaram celebrando. Pelo menos nos domingos. O primeiro dia da semana. Mas depois logo, todos os dias. E as Escrituras se deram 30, 40 anos depois. Então talvez, de fato, essa palavra já se dizia na liturgia. E talvez ela seja, na verdade, um testemunho da tradição verbal das Escrituras, que antecede a sua escrituração, a tradição verbal. Os cristãos contavam as histórias de Jesus, os apóstolos e aqueles que conviveram com Jesus, contavam, narravam e pregavam, né? Na missa eles faziam isso. Contavam, depois de lerem as Escrituras, isto é, o Antigo Testamento, e cantarem os Salmos, o apóstolo levantava e contava alguma coisa que ele lembrava da convivência com Jesus. E depois é que aquilo foi sendo colocado por escrito. Na liturgia, sobretudo na liturgia, não só, mas sobretudo na liturgia, que os apóstolos lembravam e narravam as coisas que tinham testemunhado de Jesus e que depois tornaram-se os evangelhos. Depois, entenderam? Deu para entender? É uma questão interessante. Mas, assim, primeiro, vejam, Jesus está presente. Na primeira cura, temos 2 curas hoje no Evangelho, né? 2 curas. Na primeira cura, Jesus está presente. E até faz uma coisa contra a lei. Porque quando aquele... E com que fé, né? Porque essa que é todo o mistério está aí, no querer de Deus. No querer de Jesus. Quando este leproso se aproxima de Jesus e diz, se queres, ele está dizendo que Jesus é Deus. Porque só o querer de Deus opera. Podem querer tudo o que vocês quiserem. Se o querer humano operasse, credo, nós já teríamos perdido há muito tempo, né? Mas podem querer tudo o que vocês quiserem, não vão operar nada. Né? A não ser que ponham as mãos na massa, como se diz, né? Não vai operar nada. Mas o querer de Deus é que opera. E é por isso que se diz que o leproso adorou a Jesus. Isto é, reconheceu ele como Deus, porque o seu querer operava. Se queres, serei limpo. Aí é que Jesus estende a mão, toca-o, o que contradiz a lei, que não proibia tocar em leproso, imagina. Né? E diz, quero ser limpo. Então, eu queria, sobretudo, ressaltar a presença de Jesus, até com o toque.
até fisicamente tocando o leproso e operando diante da sua confissão de que o querer de Jesus era um querer divino. Jesus é Deus e o adora por isso, operando a cura milagrosa, operando o milagre. Esse é o primeiro milagre, o milagre com Jesus presente. Mas o segundo milagre é na ausência de Jesus. Né? É na ausência de Jesus. Chega aquele tribuno, centurião, né? Chega aquele centurião, nem judeu era. Podia ser, até ser um prosélito, mas judeu não era, é um centurião. Chega aquele centurião e, demonstrando uma fé inabalável, ele diz que o seu servo está doente e que Jesus poderia ir curá-lo. Olha como a coisa é bem feita nos evangelhos. Jesus diz, vou lá para curá-lo. Aí que o servo diz, não, nem precisa ir lá. Nem precisa ir lá. Aliás, eu nem sou digno que tu vás. Mas se disseres uma palavra, o meu servo será curado. É importante entender essa palavra diante da conversão, mais do que Israel, de Jesus. Em Israel não encontrei tamanha fé. A conversão à fé que Jesus encontra naqueles povos que viriam do Oriente e do Ocidente. Esse segundo milagre se refere, sobretudo, àquela multidão do povo que, não tendo Jesus fisicamente presente, capaz de tocá-los com sua mão para operar milagre, para os curar, para os limpar, e contudo, por causa da sua grande fé, alcançam o milagre. Veja, aqui, sempre dependendo da vontade de Deus, né? O homem não opera milagres. Nem homem, nem anjo. Já disse, repito, milagre é coisa da alçada divina. Só Deus faz milagre. Só Deus. O homem não faz milagre. Nem anjos. Demônios. Fazem prodígios, fazem fantasias e enganações e predigitações, fazem com uma mão e com a outra enganam, enfim, tudo pode fazer, mas milagre só Deus. Só Deus opera milagres. Então, certamente que é na palavra de Jesus que confiou o centurião. Mas a palavra de Jesus é essa: seja feita conforme a tua fé. É a fé. É a fé dessa multidão que vem do Oriente e do Ocidente, que cura, que faça a limpeza do mundo. É a cura, é a fé, é a fé. É a fé, como aquela que nós vimos no primeiro, os dois milagres ficam interligados, né? No primeiro milagre. É esta fé inabalável, que mesmo homens indignos são capazes de alcançar milagres pela ligação com Jesus e com a sua palavra. Continua operando e operando grandes milagres. Queridos, essa semana aconteceu Davos, né? Essa semana aconteceu Davos. Aquela reunião lá como é que é o nome? A reunião dos... do Fórum Econômico Mundial. A reunião do Fórum Econômico Mundial. Né? Nossa, se ouviu tanta coisa. Né? E eles vêm com tudo com a censura, uma das principais, a censura. Né? Vem com tudo com a censura. Segundo as determinações de Davos, dora em avante, esse ano querem conseguir isso ainda, não haverá outro discurso no mundo senão somente o discurso da elite. Quem não estiver aí consonante com o discurso da elite não poderá mais abrir a boca. Será crime. Crime. E aqui na internet, e onde for, quer que seja, padre pregando lá na sua paróquia, mesmo que não esteja transmitindo, se alguém ouvir e denunciar, será crime. Será crime. Só pode haver um discurso neste mundo.
o discurso da sua elite. Da sua elite. Essa é uma das coisas. O Brasil está alinhadíssimo com isso, hein? As leis que estão surgindo aí no país são tudo promovendo isso, E assim vai, queridos, tudo. A inteligência artificial, querem colocar tudo sob a inteligência artificial. Querem fazer com que, de fato, os homens virem os zumbis, dirigidos, manetados e amarrados na inteligência artificial. Será a grande salvadora. A inteligência artificial será a grande salvadora. E dali em diante vai tudo, queridos. A governança mundial, a moeda única, o policiamento único, a saúde. É uma das coisas que eles querem usar muito, né? Estão usando, já usaram, estão usando a famosa... não se pode falar nisso, né? Digamos assim, a doença X, né? Que eles querem promover no mundo. Então, e tudo, todas as restrições, a dificuldade econômica, a própria fome, a perseguição ao agro, tudo. A proibição de comer carne, tudo. Mas saiu uma pérola que eu não posso deixar de lembrar aqui. Saiu uma pérola tremenda nas reuniões de Davos. E colhemos justamente da boca de Harari, aquela mão direita de Klaus Schwab, sobretudo naquilo que refere à ciência e à tecnologia de internet e tudo isto. Então, com a obrigação a obrigação obrigatória da tomada daquele veneno que todo mundo... Enfim, mas a Harari diz uma frase ali que realmente marca tudo, Diz ele assim, vamos evoluir os homens a deuses. Vamos evoluir os homens a deuses. E seremos melhor ainda que Deus. Vamos evoluir os homens a deuses e seremos ainda melhores do que Deus. A pretensão de Lúcifer. Essa é literalmente a pretensão de Lúcifer. Literalmente. Ele sempre teve inveja de Deus. Lúcifer sempre teve inveja de Deus. E agora ele coloca no coração do homem essa pretensão de serem Deus. Ser Deus sermos deuses é a promessa divina, a promessa escriturística, né? Mas ser melhor que Deus, isso é uma contradição em termos. É uma contradição em termos, porque Deus o pobre do Harari sequer sabe conceituar a Deus, porque Deus é o que há de excelente, é o que há de melhor. Qualquer coisa que seja melhor que Deus, aquilo que antes dizia-se Deus, não é Deus. Só Deus é o melhor, é o mais excelente. Quer dizer, melhores que Deus é uma contradição em termos. Não? Isso é loucura. Né? Bom, são todos loucos. Mas trago essa lembrança do que acontece em Davos para dizer isso, queridos. Não, sim, tem a outra notícia, não vou já, de que Turkson, o cardeal, leva a carta do antipapa Francisco, querendo ser a instância moral de Davos e apoiando o globalismo e tudo aquilo que ali se propugna, se estabelece. Tudo isso para nós vermos, queridos, como é que eu vou dizer? Até aqueles que são tocados por Jesus, até aqueles que são tocados por... Cuidado, hein? Até aqueles que são tocados por Jesus
E agora eu estou falando na missa, estou falando na Eucaristia, estou falando na Santa Comunhão. Pois até aqueles que são tocados por Jesus já não têm a fé. E se Israel é lançado lá, aquele lugar onde há ranger e estridor de dentes, também aqueles homens vindos do Oriente e do Ocidente se lhe igualam, porque homens e mulheres sem fé. Sim, os povos, as nações do Oriente e do Ocidente, todas elas se conjugam não mais para a confissão humilde, Dominus non sum dignus, mas para te dizerem que alcançam a divindade e se tornam ainda melhores do que Deus, à sua própria custa, à sua própria força, à sua própria indústria. Ser Deus contra Deus. É isso que o homem quer ser. Lúcifer. Ser Deus contra Deus. Pudera Lúcifer ser maior do que Deus para extinguir a Deus? Isso é uma contradição em termos, porque Deus é eterno. É outra contradição. Mas o pobre do Lúcifer é completamente louco e desvarido. E todos aqueles que o seguem. Homens do Oriente e do Israel, Oriente e Ocidente. O pior é que nós vemos isso desvendado diante dos nossos olhos, queridos. Porque nós estamos vendo, acompanhando dia a dia, a evolução da situação lá no Oriente Médio. Como está perto da deflagração de um conflito realmente que se estenda a toda aquela região. A toda aquela região. Mas não é só Israel, também Oriente e Ocidente. E não saiu essa semana a notícia de que há planos aí para que ainda esse mês que vem, fevereiro, comece a se estender a guerra do Oriente, isto é, lá daquele país citado em Fátima até todo o Ocidente europeu e os Estados Unidos, envolvendo também a própria China, a Coreia do Norte, que está louquinha por uma guerra. Oriente e Ocidente. Oriente e Ocidente. Tudo. Quer dizer, vejam a recomendação de Paulo, queridos. É que, vou dizer assim dessa forma, a evolução da fazeção de bem dos discípulos de Cristo, daqueles que operam só pela fé, sem o toque do Senhor, sem a sua presença, fosse tão forte que vencendo o mal com o bem, encomendariam o mundo a Deus. E contudo, não acontecendo isto, tendo se reduzido a tal ponto aqueles que de fato na sua indignidade confessam o poder de Deus, que somos nós, tendo se reduzido a isto, daqui a pouquinho mais reduzidos ainda, porque nos tirarão qualquer meio de comunicação. Então, estando reduzidos assim, aqueles que verdadeiramente do Oriente e do Ocidente colocam toda a sua fé e esperança em Jesus, o mundo tem que ser entregue à ira divina. O mundo tem que ser entregue à ira divina. É isso que dizemos com São Paulo hoje. Agora já se impõe. O mundo, Oriente e Ocidente, Israel, Oriente e Ocidente, tem que ser entregue, estão entregues à ira divina. Ela já se abate sobre o mundo. A ira divina já se abate sobre o mundo. Salvemo-nos nós, queridos, pela fé, pela constância, pela tenacidade, pela firmeza, pela integridade da fé católica, apostólica, romana, até Bento XVI.
Salvemo-nos nós e firmemo-nos em Cristo. Logo, Ele estará de novo presente. Nos tocará, como já nos toca pela Eucaristia, e nos limpará de todo o pecado em que jaz este mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.